Um milionário estaciona seu Ferrari reluzente em um posto de gasolina e, entre o barulho e a pressa, esbarra em sua ex-esposa limpando para-brisas com uma criança no colo. O impacto do momento revela um segredo do passado que ele nunca suspeitou e que muda completamente sua visão de vida. A chuva batia no para-brisa do Mercedes preto com uma insistência que parecia zombar da pressa de Ricardo Almeida. O trânsito de São Paulo havia se transformado em um labirinto imóvel de metal e frustração, e sua reunião com os investidores japoneses começaria em menos de uma hora. Seus dedos tamborilavam no volante de couro italiano, enquanto observava o indicador de combustível que se aproximava perigosamente do vermelho. "Caramba!", murmurou entre dentes, reconhecendo que não tinha outra opção, senão parar no próximo posto de gasolina. Seu assistente pessoal havia esquecido de programar o reabastecimento do veículo. Um descuido que custaria caro quando chegasse ao escritório. Ricardo Almeida não tolerava imperfeições em seu mundo meticulosamente ordenado, onde cada minuto valia milhares de reais e cada decisão podia significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. O posto de gasolina que surgiu à sua direita não era exatamente o tipo de estabelecimento que ele frequentava. Localizado em uma zona periférica que ele normalmente evitava, o lugar parecia ter conhecido dias melhores. As bombas de combustível mostravam sinais de oxidação e o asfalto estava marcado por manchas de óleo que contavam histórias de 1000 veículos maltratados. No entanto, a necessidade não tinha protocolo e Ricardo manobrou seu carro luxuoso entre os espaços destinados a veículos muito mais modestos. Enquanto o funcionário enchia o tanque, Ricardo verificou seu telefone, respondendo mensagens urgentes e checando as últimas cotações da bolsa. Seu império empresarial, construído durante 15 anos de sacrifícios e decisões implacáveis, requeria atenção e constante. Cada notificação em sua tela representava uma oportunidade que podia se perder, ou uma crise que devia ser contida antes de se espalhar como um vírus por toda a organização. O som do vidro sendo limpo o fez erguer o olhar do dispositivo. Do outro lado do para-brisa, uma figura feminina se movia com movimentos precisos e eficientes, usando um pano gasto para remover as gotas de chuva. Ricardo mal prestou atenção inicialmente, sua mente ainda concentrada nos números que dançavam na tela do telefone. Mas algo na forma como a mulher se movia, na elegância natural de seus gestos, apesar da modéstia de sua ocupação, fez com que ele erguesse o olhar. O mundo parou. Sofia Oliveira estava ali, à sua frente, separada apenas por uma lâmina de vidro que de repente parecia mais frágil que seu próprio coração. A mulher que havia compartilhado sua cama durante 8 anos, que havia conhecido seus sonhos mais íntimos e seus medos mais profundos, agora limpava para-brisas em um posto de gasolina de 5ª categoria. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente arrumado nos salões mais exclusivos de Jardins, estava preso em um rabo de cavalo prático que deixava ver algumas mechas brancas, prematuras. Suas mãos, que costumavam exibir manicure impecável e joias caras, agora mostravam as marcas do trabalho duro. Mas o que realmente impactou Ricardo, o que fez o ar escapar de seus pulmões como se tivesse recebido um soco no estômago, foi a pequena criaturinha que Sofia carregava nas costas, presa por um canguru desgastado, mas limpo. Um menino de não mais de 2 anos dormia pacificamente, alheio ao drama que se desenrolava a centímetros de distância. Sofia ainda não o havia reconhecido. Seus olhos estavam concentrados em seu trabalho, nessa tarefa simples, mas digna, que agora definia seus dias. Ricardo podia ver a determinação em seu rosto. A mesma força interior que o havia apaixonado anos atrás, mas agora temperada por experiências que ele não podia imaginar.
Não havia traços da amargura que havia marcado suas últimas conversas durante o divórcio, nem vestígios da mulher ressentida que havia saído de sua vida levando consigo pedaços de sua alma. Quando Sofia finalmente ergueu o olhar e seus olhares se encontraram, o tempo pareceu retroceder 3 anos. Ricardo viu o choque se refletindo naqueles olhos castanhos que conhecia tão bem, seguido imediatamente por uma mistura de orgulho ferido e vulnerabilidade que o rasgou por dentro. Ela se endireitou devagar, como se precisasse de tempo para processar a realidade da situação. Ricardo sussurrou seu nome através do vidro, e ele pôde ler seus lábios mais do que ouvir sua voz. O universo de Ricardo Almeida, construído sobre certezas e controle absoluto, balançou sobre seus alicerces naquele instante. Ricardo baixou devagar a janela do motorista, sentindo o ar úmido da tarde se infiltrar no interior do veículo, junto com os sons da cidade que ele sempre preferira manter à distância. O aroma de gasolina se misturava com o cheiro de pastéis que uma senhora vendia na esquina, criando uma sinfonia olfativa que contrastava brutalmente com os ambientes esterilizados de seus escritórios corporativos. Sofia conseguiu articular seu nome, embora sua voz soasse mais rouca do que desejava. Não esperava, não sabia que... Ela recuou um passo, instintivamente protegendo o menino que carregava nas costas. A expressão em seu rosto era uma mistura complexa de emoções que Ricardo não conseguia decifrar completamente. Havia surpresa, é claro, mas também algo parecido com vergonha, como se tivesse sido descoberta em uma falta imperdoável. Ricardo, eu... Sofia passou a mão pela testa, deixando uma pequena mancha úmida do pano que havia estado usando. Isso não é o que parece, mas ambos sabiam que era. A realidade se estendia entre eles como um abismo que nenhuma explicação poderia salvar. Ricardo recordou os últimos dias de seu casamento, quando as discussões haviam se tornado tão frequentes quanto devastadoras. Sofia havia falado de se sentir invisível, de viver em uma jaula dourada, onde cada luxo tinha o preço de sua autonomia. Ele havia interpretado aquelas queixas como caprichos de uma mulher que não valorizava o que tinha. O menino é... Ricardo não pôde completar a pergunta. Os cálculos se aglomeravam em sua mente, tentando estabelecer cronologias, encontrar sentido no que viam seus olhos. Não, respondeu Sofia rapidamente, com uma firmeza que não admitia dúvidas. Lucas não é seu. Nasceu há 2 anos, muito depois do nosso divórcio. O alívio que Ricardo sentiu o envergonhou imediatamente. Que tipo de homem se alegrava de que uma criança não fosse sua? Mas a emoção foi seguida rapidamente por uma pontada de algo que não pôde identificar. Decepção? Curiosidade? Uma estranha sensação de perda por algo que nunca havia tido. O funcionário do posto se aproximou para informá-lo de que o serviço havia terminado. Ricardo lhe entregou uma nota sem olhá-la, sem perguntar o preço, sua atenção completamente concentrada na mulher que havia amado e perdido. Sofia havia se afastado alguns passos mais, como se a proximidade do Mercedes fosse perigosa para ela. Sofia, poderíamos conversar? Talvez tomar um café, me explicar o que... Ricardo parou ao ver a expressão no rosto dela. Não era rejeição o que o deteve, mas algo muito mais doloroso. A compaixão. Ricardo, você não entende. Minha vida agora é diferente. Não posso simplesmente largar meu trabalho para tomar café em algum lugar chique onde me olhem como se eu não pertencesse ali. Sofia ajustou o canguru que prendia o menino, um gesto protetor que falou mais alto que qualquer palavra. A verdade daquela afirmação atingiu Ricardo com uma força inesperada. Ele havia pensado automaticamente em um dos cafés exclusivos que frequentava, lugares onde uma reserva custava mais do que Sofia provavelmente ganhava em uma semana. A distância entre seus mundos
havia se tornado um oceano que ele nem notara se formando. "Então aqui", disse impulsivamente. "Podemos conversar aqui. Não precisamos ir a lugar nenhum chique." Sofia o olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com desprezo. "Suave. Ricardo, estou trabalhando. Não posso me dar ao luxo de perder clientes porque meu ex-marido queira se atualizar." A palavra ex-marido ressoou no ar entre eles como um sino. Ricardo se deu conta de que durante os 3 anos decorridos desde o divórcio, ele havia evitado cuidadosamente pensar em Sofia em termos definitivos. Em algum canto de sua mente, ela havia permanecido suspensa no tempo, como se o divórcio tivesse sido simplesmente uma pausa temporária em suas vidas. Um carro parou atrás do Mercedes, buzinando com impaciência. Ricardo foi obrigado a se mover, mas antes de partir, baixou completamente a janela e gritou: "Vou voltar amanhã." Sofia não respondeu, mas ele viu que seus ombros se tensionaram enquanto se afastava para o próximo veículo. Durante todo o caminho para a reunião com os investidores japoneses, Ricardo não conseguiu se concentrar em nada além da imagem de Sofia limpando o para-brisas. Sua mente analisava cada detalhe, a forma como seus movimentos conservavam aquela graça natural que sempre o cativara, como seus olhos haviam mantido aquela faísca de inteligência apesar das circunstâncias, a maneira como havia protegido instintivamente o menino quando se sentiu vulnerável. O que havia acontecido nesses 3 anos? Quando se divorciaram, Sofia havia recebido uma compensação econômica considerável, não o suficiente para viver de forma luxuosa para sempre, mas sim o bastante para se manter confortavelmente durante vários anos enquanto reconstruía sua vida. Para onde havia ido aquele dinheiro? A reunião foi um desastre. Ricardo, conhecido por sua capacidade de concentração a laser e suas apresentações impecáveis, gaguejou durante sua exposição e esqueceu cifras cruciais que normalmente tinha memorizadas. Os investidores trocaram olhares preocupados e sua sócia principal, Beatriz Costa, teve que intervir para salvar a situação. "O que diabos há com você hoje?" sussurrou Beatriz quando os japoneses se retiraram para deliberar. Parecia completamente perdido. Ricardo não podia explicar que acabara de ver seu passado trabalhando em um posto de gasolina da periferia, carregando um filho que não era seu e limpando para-brisas para sobreviver. Ricardo não dormiu aquela noite. Permaneceu acordado em seu apartamento de cobertura em Morumbi, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte como um mar de pequenas estrelas artificiais. Daquela altura, São Paulo parecia gerenciável, ordenada, como se fosse possível controlar o caos urbano simplesmente se elevando o suficiente sobre ele. Mas a imagem de Sofia havia subido com ele, até aquela torre de cristal e aço, recusando-se a ser contida pelas paredes que normalmente o protegiam do mundo exterior. Preparou um uísque que não bebeu e discou 3 vezes o número de Sofia antes de lembrar que ela provavelmente havia mudado de telefone. Cada objeto em seu apartamento parecia acusá-lo silenciosamente. Os quadros que haviam escolhido juntos, a mesa da sala de jantar onde haviam tomado incontáveis cafés da manhã aos domingos, o sofá onde ela costumava se aninhar para ler enquanto ele trabalhava em seu laptop. Ao amanhecer, Ricardo se banhou e se vestiu com o cuidado automático de quem transformara a aparência em armadura. Seu terno Armani, seus abotoaduras de platina, seu relógio suíço, cada elemento era uma declaração de sucesso que usara durante anos para manter o mundo a uma distância segura. Mas enquanto se ajeitava a gravata em frente ao espelho, se perguntou o que Sofia veria quando o olhasse vestido assim. Cancelou suas primeiras 2 reuniões do dia, uma decisão que escandalizou seu assistente pessoal. Em 15 anos de carreira empresarial,
Ricardo Almeida jamais havia adiado compromissos importantes por razões pessoais. Seus funcionários o conheciam como uma máquina de produtividade que funcionava com a precisão de um relógio suíço. Mas naquela manhã, algo fundamental havia mudado em sua programação interna. O trajeto até o posto de gasolina lhe tomou 45 minutos navegando pelo trânsito matutino, tempo que usou para ensaiar mentalmente conversas que sabia que nunca se desenvolveriam como planejava. O que lhe diria? Como abordaria o tema do dinheiro do divórcio sem soar condescendente? Teria direito sequer de fazer perguntas sobre sua vida? O posto de gasolina parecia diferente à luz do dia. As cores desgastadas se viam menos dramáticas e Ricardo pôde notar detalhes que a chuva e o choque do dia anterior haviam ocultado. Havia um pequeno quiosque de jornais atendido por um homem idoso que lia com óculos que haviam conhecido dias melhores e uma oficina mecânica improvisada onde um jovem consertava uma moto com ferramentas que pareciam ter sido herdadas de gerações anteriores. Sofia estava ali, vestida com a mesma roupa prática do dia anterior, mas Ricardo notou que ela havia penteado o cabelo de maneira diferente. Seus fios caíam suavemente sobre os ombros e usava um pouco de brilho labial que realçava seu sorriso enquanto conversava com uma cliente idosa que chegara em um carro Fiat, desbotado. A mulher idosa ria por algo que Sofia havia dito e Ricardo se deu conta de que fazia anos que não via aquela risada genuína que havia apaixonado sua versão mais jovem. Durante os últimos anos de seu casamento, os sorrisos de Sofia haviam sido diplomáticos, calculados para manter a paz em eventos sociais, onde ela funcionava mais como um acessório elegante que como uma companheira. Quando Sofia o viu se aproximar, sua expressão se endureceu ligeiramente, mas não mostrou a hostilidade que ele temera. O menino não estava com ela, e Ricardo se perguntou onde o teria deixado. "Você disse que voltaria", comentou Sofia quando ele parou à sua frente, baixando a janela antes que ela se aproximasse do para-brisa. "Sempre cumpro minhas promessas", respondeu Ricardo, e imediatamente se deu conta do quão inadequado era aquela declaração. Havia quebrado a promessa mais importante de sua vida quando permitira que seu casamento desmoronasse por sua incapacidade de estar presente emocionalmente. Sofia pareceu captar a ironia porque um sorriso amargo cruzou seu rosto. "Sério, que conveniente desenvolver essa característica depois do divórcio." O comentário doeu, mas Ricardo o merecia. "Sofia, sei que não tenho direito de perguntar, mas preciso entender o que aconteceu. O dinheiro da liquidação, para onde?" "Sumiu", interrompeu ela secamente. "Os advogados se mostraram mais criativos do que eu esperava. Aparentemente, assinar papéis sem ler cada linha não é uma boa estratégia quando você está emocionalmente destruída." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele havia recomendado aqueles advogados, confiando que tratariam Sofia com justiça. A ideia de que ela tivesse sido enganada enquanto ele seguia em frente com sua vida o encheu de uma culpa que não sabia como processar. "Nunca soube que..." começou, mas Sofia ergueu a mão para detê-lo. "Claro que não sabia. Você estava ocupado demais construindo seu império para se preocupar com os danos colaterais." Suas palavras eram diretas, mas não venenosas, como se tivesse processado a raiva anos atrás e só restasse uma tristeza cansada. "Posso ajudar? O dinheiro não é problema. Posso?" "Não." A resposta de Sofia foi tão firme que Ricardo se surpreendeu. "Não preciso da sua caridade, Ricardo. Precisava do seu apoio há 3 anos. Precisava que me visse como algo mais que um acessório bonito para seus jantares de negócios. Mas agora não preciso de nada de você."
Um cliente parou atrás do Mercedes de Ricardo e Sofia se afastou para atendê-lo. Ricardo foi obrigado a se mover, mas antes de ir, comprou um tanque cheio de gasolina que não precisava e deixou uma gorjeta exageradamente grande ao funcionário. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo desenvolveu uma rotina que teria parecido absurda a qualquer observador externo. Toda manhã, depois de revisar os mercados asiáticos de seu escritório, inventava desculpas para se dirigir à zona sul da cidade. Precisava inspecionar uma propriedade comercial, tinha que se reunir com um fornecedor, devia verificar o progresso de uma construção. Mentiras pequenas, mas necessárias, que o levavam inevitavelmente perto daquele posto de gasolina que se tornara o centro magnético de seus pensamentos. Não parava todos os dias. Isso teria sido óbvio demais, desesperado demais. Em vez disso, passava devagar, observando de longe como Sofia realizava seu trabalho com uma dignidade que o comovia profundamente. Via-a interagir com clientes regulares que pareciam conhecê-la bem, brincar com o dono do posto, ajudar uma idosa a carregar suas sacolas do mercado em um carro velho. Havia algo naqueles momentos roubados de observação que lhe parecia mais revelador que anos de convivência matrimonial. Sofia tinha uma conexão natural com as pessoas que ele nunca notara antes. Ou talvez que havia perdido a capacidade de apreciar quando estava obcecado em manter as aparências sociais corretas. O menino Lucas aparecia esporadicamente. Às vezes, Sofia o carregava nos braços enquanto trabalhava. Outras vezes, uma mulher idosa que parecia ser sua cuidadora o buscava por volta do meio-dia. Ricardo se descobriu estudando o pequeno com uma intensidade que o perturbava. Lucas tinha cabelo cacheado e escuro, olhos grandes e curiosos que olhavam o mundo com a coragem inconsciente de quem ainda não aprendera a temer. Não se parecia em nada com Sofia, o que confirmava que provavelmente herdara os traços de seu pai biológico. Uma tarde chuvosa, Ricardo finalmente se armou de coragem para parar novamente. Sofia estava sozinha sob o pequeno telhado de metal corrugado que mal a protegia da água, esperando que a chuva amainasse o suficiente para continuar trabalhando. Usava uma jaqueta fina, que claramente não era suficiente para o clima, e Ricardo notou que seus sapatos tinham uma pequena abertura na sola que ela tentava disfarçar. "Você não precisa continuar vindo", disse Sofia quando ele baixou a janela. "Sei que tem passado por aqui. O Sr. Ramos me perguntou se eu conhecia. O homem do Mercedes preto que aparece tão seguido." Ricardo sentiu calor nas bochechas. Não sabia que era tão óbvio. "Um Mercedes novo nesse bairro não passa despercebido", respondeu Sofia com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "A gente começa a fazer perguntas e eu não tenho respostas para dar." "Que tipo de perguntas?" Sofia se enrolou melhor na jaqueta, como se o frio tivesse aumentado repentinamente. "Se você é meu namorado, se está me assediando, se sou sua amante secreta. Esse bairro vive de fofocas, Ricardo. Cada detalhe da minha vida é entretenimento para as vizinhas, que não têm nada melhor para fazer." A realidade daquela afirmação atingiu Ricardo de uma maneira inesperada. Em seu mundo de torres corporativas e escritórios com vista panorâmica, a privacidade era um luxo que se comprava com dinheiro e posição social. Nunca havia considerado como seria viver em um lugar onde cada movimento estava sob escrutínio constante. "Não quero te causar problemas", disse sinceramente. "Só preciso entender o que aconteceu, como você chegou aqui." Sofia o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando algo em seu interior. Finalmente, suspirou e se aproximou um pouco mais do carro. "Lucas ficou doente quando tinha 6 meses. Pneumonia grave que exigiu hospitalização prolongada. As despesas médicas levaram uma grande parte do dinheiro da liquidação. Depois,
Quando finalmente pensei que tinha a situação financeira sob controle, os advogados me informaram que havia irregularidades em alguns documentos que eu havia assinado. Aparentemente, eu havia aceitado ser responsável por certas dívidas que não sabia que existiam. Ricardo escutava com crescente horror. Conhecia aqueles advogados, havia trabalhado com eles durante anos. Eram competentes, mas impiedosos, do tipo que encontraria brechas legais em um contrato com o diabo se o preço fosse adequado. As despesas legais para abrigar as demandas falsas acabaram custando mais que simplesmente pagar, continuou Sofia. Quando me dei conta de que estava sendo enganada sistematicamente, já não tinha recursos para me defender adequadamente. Sofia, eu não sabia de nada disso. Se você me tivesse procurado... Te procurado? Sofia riu sem humor. Ricardo, nosso divórcio foi uma guerra. Você tinha um exército de advogados, eu tinha orgulho e raiva. Não exatamente uma combinação vencedora para pedir ajuda. A chuva começou a diminuir e Sofia se endireitou, preparando-se para voltar ao trabalho. Ricardo se deu conta de que estava perdendo a oportunidade de manter a conversa. E o pai de Lucas? Perguntou impulsivamente. A expressão de Sofia se endureceu imediatamente. Essa não é uma conversa que você tenha para ter, Ricardo. Há limites, mesmo para a curiosidade de um ex-marido. Ricardo assentiu, reconhecendo que havia cruzado uma linha. Você tem razão. Desculpe. Sofia começou a se afastar, mas parou e se virou para ele. Ricardo, preciso que entenda algo. Essa vida que estou vivendo agora não é temporária. Não estou esperando ser resgatada. Encontrei algo aqui que nunca tive em nosso casamento. O que é isso? Propósito real, conexões genuínas, a sensação de que minhas ações importam, não porque geram dinheiro, mas porque ajudam pessoas reais com problemas reais. Ricardo ficou sentado em seu carro muito depois de Sofia voltar ao trabalho, processando aquelas palavras que haviam sido entregues sem malícia, mas que doíam mais que qualquer insulto. A curiosidade de Ricardo sobre a vida atual de Sofia se intensificou até se tornar uma obsessão que começou a afetar seu trabalho. Beatriz Costa havia notado suas distrações constantes e suas saídas inexplicáveis. Mas Ricardo havia conseguido esquivar suas perguntas, com desculpas vagas sobre novos investimentos em zonas emergentes da cidade. Um sábado de manhã, Ricardo decidiu explorar o bairro onde Sofia trabalhava. Estacionou seu Mercedes várias quadras longe do posto de gasolina e caminhou pelas ruas de paralelepípedos, tentando entender o ecossistema social onde sua ex-esposa havia reconstruído sua vida. O contraste com seu próprio mundo era abissal. As casas eram pequenas e pintadas em cores vibrantes que o tempo e a poluição haviam opacado, mas não eliminado. As crianças jogavam futebol na rua, desviando com destreza natural os poucos carros que transitavam. As mulheres penduravam roupas em varais improvisados nos telhados e os homens se reuniam na esquina para discutir jogos de futebol e política com a paixão de quem sabia que suas opiniões não mudariam o mundo, mas precisavam expressá-las de qualquer forma. Ricardo parou em frente a um quiosque de pastéis, onde uma senhora idosa preparava guisados em panelas enormes que exalavam aromas que lhe lembravam sua infância, antes de que o sucesso o afastasse daqueles sabores honestos. Pediu alguns pastéis de carne, mais pela desculpa de observar que por fome real. Você não é o senhor do carro chique que anda procurando a Sofia? Perguntou a senhora, enquanto servia os pastéis em um prato de plástico decorado com flores desbotadas. Ricardo quase se engasgou com o primeiro bocado. Desculpe. Ai, menino, aqui todo mundo se conhece. A Sofia é boa moça, trabalhadora e carinhosa. Mas você não é de por aqui, né? Dá para ver na roupa, no jeito de andar, no olhar como se fosse de outro planeta. A observação era tão direta que Ricardo não soube como responder. Sofia era minha esposa.
Ah, o ex-marido rico. Assentiu a senhora, como se aquela informação confirmasse suas suspeitas. Sofia nos contou um pouco. Diz que você vivia em um mundo bem diferente. Ela fala de mim? Só quando perguntamos. Aqui somos curiosos, mas não intrometidos, tem diferença. A senhora limpou as mãos no avental e o olhou com uma expressão que misturava sabedoria e advertência. Essa moça passou por muita coisa. Chegou aqui há 2 anos com o bebê e nada mais que a roupa do corpo. Mas nunca reclamou, nunca pediu pena. Trabalhou no que pôde até achar o emprego no posto. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não sabia que tinha sido tão difícil. Os ricos nunca sabem o quão difícil é para quem não tem dinheiro, comentou a senhora sem malícia, como se fosse simplesmente um fato da vida. Quer mais molho? Ricardo passou a hora seguinte percorrendo o bairro e gradualmente começou a entender a rede de apoio que Sofia havia construído. A conheciam na farmácia, onde o dono lhe dava crédito quando Lucas precisava de remédios. Na mercearia, uma família inteira a saudava como se fosse parte de seu clã estendido. Havia um horto comunitário onde várias mulheres cultivavam vegetais e ervas, e Ricardo ouviu uma delas mencionar que Sofia havia doado as sementes para iniciar o projeto. A imagem que emergia era a de uma mulher que havia encontrado formas de contribuir e pertencer que iam além do simples intercâmbio econômico. Sofia havia criado valor social, construíra relações baseadas em reciprocidade genuína e apoio mútuo. Quando Ricardo voltou a seu apartamento de cobertura aquela tarde, o espaço lhe pareceu mais vazio que nunca. Seus móveis de designer e sua vista panorâmica se sentiram como elementos de um cenário caro, mas sem alma. Serviu-se de um uísque e sentou-se em sua varanda, observando a cidade daquela altura que normalmente o fazia se sentir poderoso, mas que agora o fazia se sentir desconectado. Seu telefone tocou. Era Beatriz. Ricardo, precisamos conversar. Os japoneses estão perguntando se você está completamente comprometido com o projeto. Seu comportamento errático das últimas semanas os tem preocupados. Ricardo fechou os olhos. O projeto com os investidores japoneses representava a expansão internacional que planejara durante 5 anos. Era a culminação de décadas de trabalho, a oportunidade de transformar sua empresa em uma corporação verdadeiramente global. Vou ficar bem, Beatriz. Só tenho tido alguns assuntos pessoais para resolver. Assuntos pessoais? Beatriz riu, mas não havia humor no som. Ricardo, você não tem assuntos pessoais. Tem uma empresa para dirigir e investidores para satisfazer. Qualquer coisa que esteja te distraindo precisa ser resolvida. Rapidamente. Depois de desligar, Ricardo ficou sentado no silêncio de seu apartamento, refletindo sobre as palavras de Beatriz. Era verdade que não tinha vida pessoal. Teria trocado sua humanidade por sucesso empresarial até o ponto de que seus funcionários já nem consideravam possível que tivesse dilemas emocionais. Pensou em Sofia trabalhando sob o sol e a chuva, sorrindo para estranhos, construindo uma vida com propósito a partir de quase nada. Pensou no pequeno Lucas dormindo em suas costas, confiando completamente em sua proteção. Pensou no bairro que os acolhera como família. Pela primeira vez em anos, Ricardo Almeida se perguntou se havia medido o sucesso com as variáveis erradas. As chuvas chegaram a São Paulo com uma violência incomum para a estação. Durante 3 dias consecutivos, o céu se abriu como se quisesse lavar todos os pecados acumulados na metrópole, mas só conseguiu revelar as deficiências de infraestrutura que os políticos preferiam ignorar. As sarjetas transbordaram, as ruas se transformaram em rios torrentosos,
e os bairros periféricos, construídos sem considerações de drenagem adequada, se converteram em lagos improvisados. Ricardo observava de seu escritório no 42º andar como a cidade lutava contra os elementos. Suas janelas panorâmicas lhe ofereciam uma vista privilegiada do caos urbano, mas sua mente estava fixa em um posto de gasolina específico, onde sabia que Sofia estaria enfrentando condições muito mais difíceis que as que ele experimentava de sua torre climatizada. Na quarta-feira à tarde, quando as notícias começaram a reportar inundações severas em várias comunidades do sul, Ricardo já não pôde se concentrar na análise de mercado que tinha à sua frente. Tomou uma decisão impulsiva que teria horrorizado seu assistente pessoal. Cancelou todas as suas reuniões e se dirigiu ao bairro de Sofia. O trajeto que normalmente lhe tomava 45 minutos se estendeu a mais de 2 horas. As ruas principais estavam intransitáveis e Ricardo teve que navegar por rotas alternas que seu Mercedes aparentemente não fora projetado para enfrentar. A água chegava até os pneus em alguns pontos e, mais de uma vez, considerou voltar à segurança de seu escritório. Quando finalmente chegou ao posto de gasolina, encontrou um cenário que o deixou sem fôlego. O lugar estava parcialmente inundado, com pelo menos 30 centímetros de água misturada com óleo e lama cobrindo toda a superfície. Os funcionários trabalhavam freneticamente para salvar o que podiam do equipamento, enquanto alguns vizinhos haviam chegado para ajudar com baldes e bombas improvisadas. Sofia estava no centro da operação de resgate, coordenando esforços e gritando instruções por cima do barulho da chuva e dos geradores. Usava botas de borracha que lhe chegavam aos joelhos e uma capa de plástico amarela que a tornava visível no caos. Lucas não estava com ela, o que tranquilizou Ricardo momentaneamente. Ricardo estacionou seu Mercedes no único terreno elevado disponível e desceu do veículo. Imediatamente, seus sapatos de couro italiano afundaram em uma mistura de água e lama que provavelmente custaria mais substituir que todo o salário mensal de Sofia. Mas, naquele momento, os sapatos eram o de menos em sua mente. "Sofia!" gritou por cima do barulho. Ela se virou, e a surpresa em seu rosto foi evidente mesmo através da cortina de chuva. "Ricardo, o que você faz aqui?" "Vim ajudar", respondeu, embora imediatamente se desse conta de que não tinha ideia de como fazê-lo. Sofia o olhou de cima a baixo, notando seu terno encharcado e seus sapatos arruinados. Por um momento, Ricardo pensou que o rejeitaria, mas então ela assentiu bruscamente. "Precisamos tirar os tambores de óleo do almoxarifado antes que a água suba mais. Podem contaminar e todo o bairro se estourarem." Durante as 4 horas seguintes, Ricardo trabalhou ao lado de Sofia e dos vizinhos, em uma operação de resgate que pôs à prova músculos que não sabia que tinha. Carregou tambores de óleo, moveu equipamentos pesados, ajudou uma idosa a evacuar suas posses mais importantes de sua casa inundada. Suas mãos, acostumadas unicamente a digitar em computadores e assinar contratos, se encheram de bolhas e cortes menores. A experiência foi reveladora de maneiras que Ricardo não havia antecipado. Viu Sofia exercer uma liderança natural, que ia muito além da simples organização. Ela conhecia cada pessoa pelo nome, sabia quem tinha problemas nas costas e não devia carregar peso. Lembrava quais famílias tinham crianças pequenas que precisavam de atenção prioritária. Sua autoridade não vinha do poder econômico ou político, mas do respeito ganho através de anos de estar presente, de ajudar em crises anteriores, de ser alguém em quem a comunidade podia confiar. Quando finalmente a chuva começou a ceder ao entardecer, Ricardo se viu sentado em uma cadeira de plástico do lado de fora de uma casa que fora convertida em abrigo temporário, compartilhando um café ralo mas quente com homens que trabalhavam na construção,
mulheres que limpavam casas em zonas ricas da cidade e idosos que viviam de aposentadorias que mal cobriam suas necessidades básicas. Seu marido trabalhou duro hoje, comentou Dona Clara, a senhora dos pastéis, a Sofia, enquanto lhe entregava um prato de comida a Ricardo. Ex-marido, corrigiu Sofia automaticamente, mas sem a dureza que normalmente acompanhava aquela distinção. Ah, bom, ex-marido então, mas dá para ver que ainda se importa, acrescentou Dona Clara, com a sabedoria direta de quem viu vida suficiente para reconhecer os sentimentos, mesmo quando os envolvidos tentam ocultá-los. Ricardo e Sofia trocaram um olhar que durou apenas um segundo, mas que continha anos de história compartilhada. Naquele momento, encharcados e exaustos, cobertos de lama e rodeados de pessoas que haviam perdido suas poucas posses materiais, mas continuavam oferecendo ajuda aos outros, algo começou a mudar entre eles. "Onde você vai dormir esta noite?" perguntou Ricardo, quando se deu conta de que o prédio onde Sofia morava fora evacuado por precaução. "No abrigo que montaram na escola", respondeu Sofia, apontando para um prédio escolar a uma quadra de distância. Ricardo pensou em seu apartamento de cobertura vazio, em seus múltiplos quartos e banheiros, na vista panorâmica que aquela noite só mostraria uma cidade ferida. "Vocês poderiam vir para o meu apartamento, você e Lucas, só até poderem voltar para casa." Sofia o olhou com uma expressão que ele não pôde interpretar completamente. "Ricardo, não acho que seja uma boa ideia." "É só uma oferta prática", disse ele rapidamente. "Tem espaço e vocês precisam de um lugar seco para dormir. Nada mais complicado que isso." Sofia considerou a proposta por vários minutos, observando Ricardo com uma intensidade que o fez se sentir como se estivesse sendo avaliado em níveis que não entendia completamente. Sofia finalmente aceitou a oferta, mas Ricardo notou que o fez com a mesma expressão cautelosa que alguém teria ao aceitar um acordo com o diabo. Enquanto esperavam que Dona Clara trouxesse Lucas do lugar onde o havia cuidado durante a emergência, Sofia estabeleceu regras claras que soaram mais como condições de rendição militar que como arranjos entre ex-cônjuges. "Isso é temporário, só até arrumarem os problemas de drenagem no meu prédio", disse com voz firme. "Não significa que estamos nos reconciliando, não é uma oportunidade para conversas profundas sobre o passado e definitivamente não é um convite para reinventar nossa história." Ricardo assentiu, embora parte dele se sentisse decepcionado pela clareza brutal daquelas condições. "Entendido, só é abrigo temporário." Quando Dona Clara apareceu com Lucas nos braços, Ricardo teve seu primeiro encontro próximo com o menino. Lucas tinha 2 anos e meio, uma idade em que a timidez e a curiosidade se alternavam sem padrão previsível. Observou Ricardo com aqueles olhos grandes e escuros que pareciam sábios demais para sua idade, como se já tivesse aprendido a avaliar rapidamente os adultos para determinar se representavam segurança ou ameaça. "É grande", foi o primeiro comentário de Lucas sobre Ricardo, dirigindo-se a Sofia, mas sem desviar o olhar do homem que acabara de entrar em seu mundo limitado, mas seguro. "Sim, é grande", confirmou Sofia, e Ricardo se perguntou se ela se referia só à sua estatura física ou a algo mais metafórico sobre sua presença dominante. O trajeto até a cobertura foi silencioso e tenso. Lucas adormecera no banco de trás, aninhado contra Sofia com a confiança absoluta que só as crianças pequenas podem mostrar. Ricardo observava pelo retrovisor como Sofia protegia instintivamente o menino do ar-condicionado do carro, ajustando sua própria jaqueta para criar uma barreira adicional de calor. Quando chegaram ao prédio de Ricardo, o porteiro não pôde ocultar sua surpresa ao ver o Sr. Almeida chegando com uma mulher e uma criança encharcados e cobertos de lama.
Ricardo se deu conta de que nos 5 anos que morava ali, nunca trouxera convidados que não fossem sócios comerciais ou clientes importantes e definitivamente nunca chegara no estado físico em que se encontrava aquela noite. O elevador para o 45º andar foi uma experiência surreal. Sofia observava os números digitais subindo com uma expressão que misturava fascinação e algo parecido com vertigem emocional. Ricardo recordou a primeira vez que ela visitara a cobertura durante seu namoro anos atrás, quando ainda morava em um apartamento modesto e a altura do prédio a impressionara genuinamente. Ainda é intimidante do mesmo jeito, comentou Sofia, quando as portas do elevador se abriram diretamente para a sala de estar da cobertura. Ricardo viu seu lar através dos olhos dela e se sentiu desconfortável pela primeira vez em anos. Os móveis de designer, os quadros abstratos que comprara mais por investimento que por gosto pessoal, a cozinha de aço inoxidável que raramente usava. Tudo parecia friamente perfeito, como um showroom de revista que ninguém habitava realmente. Lucas acordou ao sentir a mudança de ambiente e olhou ao redor com a fascinação silenciosa de uma criança entrando em um museu. Caminhou diretamente para as janelas panorâmicas e pressionou sua pequena cara contra o vidro, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. "A gente voou?" perguntou, e sua voz continha uma mistura de espanto e leve temor. "Não, estamos em um prédio bem alto", explicou Sofia, aproximando-se para pegar sua mão. "É como estar no topo de uma montanha, mas feita por pessoas." Ricardo observou a interação entre mãe e filho com uma atenção que o surpreendeu. Sofia tinha uma paciência infinita para responder perguntas, uma habilidade natural para explicar conceitos complexos em termos que uma criança pudesse entender. Havia algo em sua voz, quando falava com Lucas, que era completamente diferente do tom que usava com adultos. Mais suave, mais melodioso, carregado de um amor protetor que era quase tangível. "Tem quartos de hóspedes no corredor", disse Ricardo, apontando para a área dos dormitórios. "Podem usar o que preferirem. Tem roupas limpas nos armários, embora provavelmente fiquem grandes." Sofia assentiu e começou a caminhar para onde ele indicara, mas Lucas não se moveu da janela. "Não quero dormir no céu", declarou com a lógica implacável de uma criança de 2 anos. "Não é o céu, meu amor", explicou Sofia com paciência. "É só um lugar bem alto, mas ainda estamos na terra." "Como a gente desce?" "No mesmo elevador que nos subiu. Amanhã voltamos para baixo." Ricardo se viu sorrindo ante o intercâmbio. Havia algo reconfortante na presença do menino, em suas perguntas diretas e sua maneira de processar o mundo sem as complicações que os adultos adicionavam a tudo. Quando Sofia finalmente convenceu Lucas a explorar o resto do apartamento, Ricardo se dirigiu a seu escritório para dar-lhes espaço e privacidade. Daí, podia ouvir fragmentos de conversa. Sofia explicando a Lucas como funcionava o chuveiro, o menino rindo por algo que achara engraçado, os sons suaves de uma mãe deitando seu filho em um lugar estranho, mas seguro. Eram sons que a cobertura nunca abrigara, e Ricardo se deu conta de que seu lar estivera silencioso durante anos, de maneiras que nunca notara. Mais tarde, quando Lucas finalmente adormeceu, Sofia apareceu no limiar do escritório. Havia se trocado por uma camiseta que encontrara no quarto de hóspedes e, com seu cabelo úmido e o rosto livre de maquiagem, parecia mais jovem e vulnerável do que Ricardo a vira em anos. "Obrigada", disse simplesmente. "Isso significa muito, especialmente para o Lucas. Ficar no abrigo teria sido difícil para ele." "Não precisa me agradecer", respondeu Ricardo, fechando o laptop onde fingira trabalhar. "É o mínimo que posso fazer." Sofia ficou parada no limiar por um momento mais, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como formular. Finalmente, limitou-se a assentir
e se retirou para seu quarto. Ricardo permaneceu acordado por muito tempo aquela noite, consciente de que pela primeira vez em anos não estava sozinho em seu lar. Podia ouvir os sons suaves de outras pessoas dormindo, respirando, existindo em seu espaço. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo, como redescobrir uma parte de si mesmo que esquecera que existia. Ricardo acordou antes do amanhecer, como fizera nos últimos 15 anos, mas aquela manhã algo era fundamentalmente diferente. Os sons que vinham da cozinha não eram os ruídos familiares da máquina de café automática que constituía toda a sua rotina matutina. Em vez disso, escutava o tilintar de pratos reais, o chiado de algo cozinhando no fogão e, ocasionalmente, a voz suave de Sofia respondendo a perguntas inaudíveis de Lucas. Quando Ricardo se aventurou à cozinha, vestido com seu roupão de seda e se preparando mentalmente para a inevitável incomoda de compartilhar o espaço matutino, parou no limiar completamente surpreso. Sofia transformara sua cozinha estéril em algo parecido com um lar real. Havia encontrado ingredientes que ele nem lembrava ter e preparara um café da manhã que enchia o ar com aromas que despertaram memórias de sua infância que acreditava perdidas para sempre. Lucas estava sentado em uma cadeira alta que Sofia improvisara empilhando almofadas, concentrado em separar meticulosamente os feijões dos ovos mexidos com a seriedade de um cientista realizando um experimento crucial. "Bom dia", saudou Sofia, sem erguer o olhar da frigideira onde terminava de cozinhar o que pareciam ser tapiocas. "Espero que não te incomode que usei sua cozinha. Lucas tem horários estritos para comer e pensei que..." "Não me incomoda nem um pouco", interrompeu Ricardo, e se deu conta de que era completamente verdade. "Cheira incrível. Não sabia que tinha esses ingredientes." Sofia sorriu levemente. "Você tem uma despensa bem sortida para alguém que aparentemente nunca cozinha. Sua geladeira, por outro lado, é um deserto com algumas garrafas de água cara e iogurte grego." Ricardo se serviu de café da cafeteira que Sofia preparara e notou imediatamente que sabia diferente de sua rotina habitual de expresso automático. Mais rico, mais complexo, como se alguém tivesse posto atenção real no processo de preparo. "Olha", disse Lucas de repente, apontando para as janelas onde o sol começava a iluminar a cidade. "As casas estão acordando." Ricardo seguiu o olhar do menino e viu a cidade de uma perspectiva que nunca considerara. Daquela altura, as janelas que se iluminavam gradualmente nos prédios distantes pareciam efetivamente olhos que se abriam devagar, dando vida a estruturas que na escuridão haviam parecido adormecidas. "Você tem razão", disse Ricardo a Lucas. "As casas estão acordando." "Como soube disso?" "Minha mãe me disse", respondeu Lucas com a lógica irrefutável de uma criança. "Ela sabe muitas coisas." Ricardo olhou para Sofia, que se ruborizara levemente ante o elogio involuntário de seu filho. "Lucas tem uma imaginação bem ativa", explicou. "Transformamos tudo em histórias para que o mundo seja menos confuso para ele." "Que tipo de histórias?", perguntou Ricardo, descobrindo que genuinamente queria saber a resposta. Sofia serviu as tapiocas em pratos que encontrara em algum armário que Ricardo raramente abria. "Bom, o posto onde trabalho vira uma estação de serviço para naves espaciais que vêm de outros planetas. Os clientes são exploradores que precisam de energia especial para continuar suas viagens a mundos distantes." Lucas assentiu gravemente. "E minha mãe é a responsável por dar combustível mágico para que possam voltar para casa com suas famílias." A simplicidade poética daquela narrativa impactou Ricardo de maneira inesperada. Sofia havia tomado uma situação que poderia encher seu filho de vergonha ou confusão e a transformara em algo aventureiro e significativo.
Não estava ocultando a realidade, mas apresentando-a de uma maneira que permitia a Lucas se orgulhar do trabalho de sua mãe. Essa é uma história linda, disse Ricardo sinceramente. As histórias fazem as coisas difíceis mais fáceis de entender, respondeu Sofia. E Ricardo se perguntou se aquela sabedoria se aplicava só às crianças, ou se ele mesmo precisava de novas narrativas para dar sentido à sua própria vida. Durante o café da manhã, Lucas monopolizou a conversa com a confiança natural de uma criança acostumada a ser ouvida. Falou sobre seus brinquedos favoritos. Um caminhão de bombeiros de plástico que resgatara de uma feira de pulgas. Sobre Dona Clara, que fazia os pastéis mais mágicos do universo. E sobre seu desejo de aprender a voar como os super-heróis dos filmes que ocasionalmente via na TV de algum vizinho. Ricardo se viu completamente absorto naquelas conversas aparentemente triviais. Havia esquecido como era falar com alguém que não tinha agenda oculta, que não estava tentando vender algo ou negociar um acordo. As perguntas de Lucas eram diretas e honestas. Suas observações livres das camadas de significado político que caracterizavam todas as conversas em seu mundo empresarial. Você também trabalha com naves espaciais? Perguntou Lucas a Ricardo enquanto terminava de comer seus feijões um por um. Ricardo olhou para Sofia, buscando orientação sobre como se encaixar na mitologia que ela criara. Sofia sorriu e assentiu levemente, dando-lhe permissão para participar do jogo. Não exatamente com naves espaciais, respondeu Ricardo com cuidado. Trabalho com prédios especiais onde as pessoas guardam seus tesouros mais importantes. Como piratas, Lucas se animou imediatamente. Algo assim. Ajudo as pessoas a proteger seus tesouros para que fiquem seguros. Sofia observava o intercâmbio com uma expressão que Ricardo não conseguia interpretar completamente. Havia curiosidade ali, mas também algo parecido com nostalgia. Como se estivesse vendo destelos de uma versão de Ricardo que conhecera anos atrás, mas que desaparecera sob camadas de ambição e responsabilidade corporativa. Quando Lucas terminou o café da manhã, dirigiu-se às janelas para continuar sua observação matutina da cidade que acordava. Sofia começou a lavar os pratos e Ricardo se ofereceu para ajudar, embora rapidamente se tornasse evidente que ele tinha pouca experiência prática em tarefas domésticas básicas. Ricardo, disse Sofia enquanto secava um prato, preciso te perguntar algo e quero que seja honesto comigo. Claro. Por que você realmente está fazendo isso? O abrigo, a ajuda, tudo isso, o que espera obter? A pergunta o pegou de surpresa por sua franqueza. Ricardo parou no meio de sua inútil tentativa de ajudar com os pratos e considerou a resposta com cuidado. Não sei, admitiu finalmente. No começo, acho que era curiosidade. Depois, culpa. Agora, honestamente, não tenho certeza. Só sei que te ver naquele posto mudou algo em mim que não consigo explicar completamente. Sofia o estudou com aquela intensidade que ele lembrava de seus primeiros anos juntos, quando ela tinha a capacidade de ver através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. O Ricardo que eu conheci, anos atrás, teria uma resposta clara e calculada para essa pergunta, observou. Talvez haja esperança para você, afinal. Beatriz Costa chegou à cobertura sem avisar, usando a chave de acesso que Ricardo lhe dera anos atrás para emergências empresariais. Sua intenção era confrontar Ricardo sobre suas ausências inexplicáveis e seu comportamento errático, mas o que encontrou a deixou momentaneamente sem palavras. Ricardo estava sentado no chão da sala, construindo uma torre de blocos com Lucas, enquanto Sofia dobrava roupas no sofá. A cena era tão doméstica, tão afastada da imagem de poder corporativo que Ricardo projetava habitualmente, que Beatriz precisou de vários segundos para processar o que viam seus olhos. Ricardo, precisamos conversar, anunciou,
Beatriz, com a voz fria que reservava para crises empresariais importantes. Imediatamente. Ricardo se levantou devagar, consciente de que seu mundo profissional e pessoal acabavam de colidir de maneira espetacular. Beatriz observava Sofia com uma mistura de reconhecimento e desprezo mal contido, que fez Ricardo sentir uma onda de irritação protetora. Beatriz, esta é Sofia, e este é Lucas. Sofia, Beatriz é minha sócia principal na empresa. Beatriz não se deu o trabalho de ocultar sua avaliação calculadora da situação. Seus olhos se moveram da roupa simples de Sofia aos brinquedos espalhados pelo chão impecavelmente limpo, chegando finalmente à expressão desafiante, mas cautelosa no rosto de Sofia. A ex-senhorita Almeida, disse Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Que interessante te ver de novo depois de tanto tempo. Sofia se endireitou ligeiramente e Ricardo reconheceu aquela postura como a que adotava quando se preparava para uma confrontação. Beatriz, você continua tão encantadora quanto eu lembrava. A tensão na sala era palpável e Lucas assentiu imediatamente. Aproximou-se de Sofia e se agarrou à sua perna, observando Beatriz com a desconfiança instintiva que as crianças pequenas mostram a adultos que emitem energia hostil. Ricardo, realmente precisamos discutir os assuntos pendentes, insistiu Beatriz, enfatizando a palavra realmente, de uma maneira que claramente excluía os presentes da conversa. Podemos falar no escritório, respondeu Ricardo, mas Beatriz negou com a cabeça. Isso não pode esperar. Os japoneses estão considerando retirar seu investimento. Aparentemente ouviram rumores sobre sua instabilidade recente. Ricardo sentiu como se lhe houvessem jogado água fria. O projeto japonês representava 5 anos de negociações e a chave para a expansão internacional de sua empresa. Que tipo de rumores? Ausências inexplicáveis, decisões empresariais questionáveis, distrações evidentes durante reuniões importantes. Beatriz fez uma pausa dramática. E agora entendo de onde vêm essas distrações. Sofia se enrijecera e Ricardo viu que ela chegava a conclusões sobre o impacto de sua presença na vida profissional dele. Ricardo, talvez devêssemos ir embora, disse em voz baixa. Não queremos causar problemas. Vocês não vão embora, declarou Ricardo firmemente, surpreendendo-se a si mesmo com a veemência de sua resposta. Beatriz, se os japoneses têm preocupações, podemos discuti-las no escritório amanhã. Beatriz riu, mas o som não continha humor. Amanhã? Ricardo, temos uma reunião com eles em 2 horas. Uma reunião que você programou e aparentemente esqueceu completamente. A realidade daquela afirmação atingiu Ricardo como um martelo. Estivera tão absorto na situação com Sofia e Lucas que perdera completamente a noção de suas obrigações profissionais. Era o tipo de erro que não cometera em mais de uma década. Vou com você agora, disse Ricardo, mas sua voz soava menos convincente do que pretendia. Vai, nessa roupa? Beatriz apontou para a camiseta casual que Ricardo usara durante a construção de blocos. Com traços de... O que é isso? Tinta de dedo na manga. Ricardo olhou para baixo e efetivamente encontrou uma pequena mancha azul onde Lucas tocara sua camisa, com dedos que experimentavam giz de cera. Normalmente aquela mancha o mortificaria. Em vez disso, se viu sentindo uma estranha sensação de orgulho por ela. Ricardo, interveio Sofia suavemente, vá para sua reunião. Nós ficaremos bem. Podemos ficar no abrigo esta noite, se for necessário. Não, respondeu Ricardo automaticamente. Vocês ficam aqui. Beatriz, me dê 15 minutos para me trocar e vamos. Beatriz observou o intercâmbio com crescente preocupação. Ricardo, precisamos falar sobre as implicações desta situação.
A empresa não pode se dar ao luxo de que sua vida pessoal interfira em decisões de milhões de reais. Minha vida pessoal não está interferindo em nada, mentiu Ricardo, embora soubesse que ambas as mulheres podiam ver através daquela afirmação. Sofia se aproximou dele e lhe falou em voz baixa para que Lucas não pudesse escutar. Ricardo, ela tem razão. Sua empresa é importante. Não pode arriscar tudo por nós. Não estou arriscando nada, insistiu Ricardo, embora mesmo enquanto pronunciava as palavras, soubesse que não eram verdade. Beatriz observara o intercâmbio íntimo entre Ricardo e Sofia com uma expressão que se endurecia progressivamente. Ricardo, você se lembrará de que temos contratos com cláusulas específicas sobre a estabilidade executiva. Os investidores têm direito a reconsiderar seus compromissos se considerarem que a liderança da empresa foi comprometida. A ameaça implícita naquelas palavras era clara. Beatriz não estava simplesmente expressando preocupação, estava estabelecendo que tinha o poder legal para questionar a posição de Ricardo em sua própria empresa, se considerasse que seu comportamento punha em risco os interesses corporativos. Ricardo sentiu que se encontrava em uma encruzilhada que não vira vir. De um lado estava o império empresarial que construíra durante 15 anos, representado por Beatriz e as expectativas implacáveis do mundo corporativo. Do outro lado estava algo que não podia nomear completamente, mas que encontrara naqueles poucos dias com Sofia e Lucas, uma sensação de propósito que ia além da acumulação de riqueza e poder. Vamos, disse finalmente a Beatriz, mas antes de ir, se ajoelhou em frente a Lucas. Vai ficar bem aqui com sua mãe enquanto eu vou trabalhar? Lucas assentiu solenemente. Você vai voltar? A pergunta simples continha uma vulnerabilidade que atingiu Ricardo diretamente no coração. Percebeu que o menino aprendera a não dar por garantido que os adultos voltariam quando diziam que o fariam. Vou voltar, prometeu Ricardo, e sentiu o peso daquela promessa de maneiras que não antecipara. Enquanto se dirigiam ao elevador, Ricardo pôde ouvir Sofia explicando a Lucas que continuassem com a construção de blocos, que construíssem algo ainda mais alto para quando ele retornasse. A normalidade doméstica daquela conversa contrastava brutalmente com a tensão corporativa que se desenvolvia no elevador. A sala de reuniões do 46º andar nunca parecera tão fria e artificial quanto aquela tarde. Ricardo observava os 3 executivos japoneses sentados do outro lado da mesa de vidro, seus rostos impassíveis, revelando a gravidade da situação sem necessidade de palavras. Yamamoto-san, o líder do grupo de investidores, trabalhara com Ricardo durante 2 anos desenvolvendo este projeto, mas agora o olhava com a mesma expressão, reservada que usaria para avaliar um completo estranho. Beatriz dirigia a apresentação com sua eficiência característica, repassando cifras e projeções que Ricardo normalmente teria memorizado até o último decimal. Mas sua mente continuava voltando à imagem de Lucas, construindo torres de blocos, a sensação de propósito autêntico que experimentara durante a inundação, a forma como Sofia transformara sua cobertura estéril em algo parecido com um lar real. Almeida-san, a voz de Yamamoto interrompeu seus pensamentos. Notamos certas inconsistências em sua abordagem durante as últimas semanas. Isso nos preocupa considerando a magnitude de nosso investimento proposto. Ricardo se endireitou, forçando-se a se concentrar na conversa crucial que se desenrolava à sua frente. Yamamoto-san, entendo sua preocupação, mas posso assegurar que meu compromisso com este projeto continua absoluto. Absoluto? Yamamoto trocou um olhar significativo com seus colegas. Porque temos relatos de que você esteve ausente de reuniões importantes, cancelou compromissos sem explicação adequada e que sua atenção parece dividida entre responsabilidades empresariais e assuntos pessoais.
Beatriz interveio suavemente, mas Ricardo pôde detectar o fio de advertência em sua voz. Os investidores precisam se sentir seguros de que a liderança da empresa permanecerá estável e focada durante a fase de implementação do projeto. Ricardo se deu conta de que estava em uma encruzilhada que definiria não só seu futuro empresarial, mas também o tipo de homem que escolheria ser. Podia oferecer as garantias que os japoneses queriam ouvir, prometer uma dedicação renovada ao projeto e, essencialmente, voltar à versão de si mesmo que existira antes do reencontro com Sofia. Yamamoto-san, começou Ricardo, escolhendo suas palavras com cuidado. É verdade que tenho passado por algumas mudanças pessoais importantes, mas essas mudanças não diminuíram minha capacidade empresarial, a melhoraram. Beatriz o olhou com um alarme mal disfarçado. Claramente, aquela não era a direção que esperara que a conversa tomasse. Explique, por favor, solicitou Yamamoto com curiosidade genuína. Ricardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras poderiam custar-lhe tudo o que construíra durante 15 anos. Redescobri a importância de manter conexões humanas autênticas, de entender as necessidades reais das comunidades que nossos projetos afetam. Isso me deu uma perspectiva mais completa sobre como criar valor sustentável a longo prazo. Está sugerindo que sua abordagem empresarial anterior era inadequada? Perguntou um dos outros executivos japoneses. Estou sugerindo que era incompleta, respondeu Ricardo honestamente. Tenho operado de uma torre de marfim, tomando decisões baseadas unicamente em números e projeções, sem considerar suficientemente o impacto humano real de nossas operações. Beatriz parecia à beira do pânico. Ricardo, talvez devêssemos fazer uma pausa para... Não, interrompeu Ricardo firmemente. Yamamoto-san, sua empresa tem sucesso há gerações, porque entende a importância do equilíbrio entre rentabilidade e responsabilidade social. O que estou experimentando agora é uma compreensão mais profunda desse equilíbrio. Yamamoto se inclinou para a frente, intrigado apesar de si mesmo. E como se traduz essa nova compreensão em termos práticos para nosso projeto? Ricardo se deu conta de que chegara ao momento da verdade. Podia recuar, oferecer explicações vagas e promessas vazias, ou podia ser completamente honesto sobre a transformação que estava experimentando. Comecei a explorar oportunidades de investimento social em comunidades urbanas marginalizadas. Projetos que gerem tanto retorno financeiro quanto impacto positivo tangível na vida das pessoas. Acredito que essa abordagem não só é eticamente superior, mas também mais sustentável economicamente a longo prazo. O silêncio na sala de reuniões se estendeu por vários minutos. Beatriz parecia ter parado de respirar completamente. Os executivos japoneses trocavam olhares que Ricardo não conseguia interpretar. Finalmente, Yamamoto falou. Almeida-san, o que está descrevendo soa intrigante, mas também representa uma desviação significativa dos planos que desenvolvemos juntos. Precisamos de tempo para considerar se essa nova direção é compatível com nossos objetivos de investimento. Ricardo assentiu, entendendo que efetivamente apostara tudo em uma única jogada. Claro, entendo que precisam avaliar essa informação. Quando os japoneses se retiraram para deliberar, Beatriz se virou para Ricardo com uma expressão de incredulidade furiosa. Em que diabos você estava pensando? Acabou de pôr em risco 5 anos de trabalho por alguns ideais românticos sobre responsabilidade social. Ricardo a olhou com uma calma que o surpreendeu a si mesmo. Beatriz, talvez seja hora de considerar que há formas de sucesso que vão além de simplesmente maximizar lucros trimestrais. Naquela noite, Ricardo voltou à sua cobertura com a sensação de ter cruzado uma ponte que se queimara atrás dele. Os japoneses haviam adiado sua decisão final,
Mas a mensagem implícita era clara. Sua nova perspectiva empresarial não era o que esperavam do Ricardo Almeida que conheciam. Beatriz saíra do escritório sem lhe dirigir a palavra, levando consigo anos de colaboração profissional que talvez nunca pudessem ser reparados. Ao entrar no apartamento, encontrou Sofia e Lucas na cozinha, preparando um jantar que enchia o espaço com aromas caseiros que contrastavam dramaticamente com seu estado mental. Lucas correu para ele com a alegria incondicional de uma criança que esperara seu retorno. E Ricardo se surpreendeu ao se dar conta de quanto precisava daquele abraço espontâneo. "Como foi seu dia no trabalho com os tesouros?" perguntou Lucas enquanto Ricardo o erguia nos braços. "Complicado", admitiu Ricardo honestamente. "Mas fico feliz de estar de volta aqui com você e sua mãe." Sofia observou o intercâmbio com uma expressão que misturava ternura e preocupação. "Tudo correu bem na sua reunião?" Ricardo a olhou por cima da cabeça de Lucas, considerando quanto deveria revelar. "Digamos que tomei algumas decisões que podem mudar tudo." Depois de jantar e deitar Lucas, Ricardo e Sofia se sentaram na varanda com taças de vinho, observando as luzes noturnas da cidade. A conversa fluiu de maneira mais natural do que ocorrera em anos, como se as barreiras defensivas que ambos mantiveram finalmente começassem a se dissolver. "Ricardo", disse Sofia eventualmente, "preciso te contar algo sobre o que realmente aconteceu depois do nosso divórcio. Algo que nunca contei a ninguém." Ricardo sentiu seu estômago se contrair. "O quê?" Sofia tomou um gole de vinho antes de continuar. "Os advogados que me enganaram não foram só oportunistas que aproveitaram minha vulnerabilidade. Alguém os dirigia, alguém que sabia exatamente como atacar meus pontos fracos financeiros e legais. O que quer dizer? Eles tinham informações sobre nosso casamento, sobre minhas finanças, sobre detalhes íntimos de nossa relação que só alguém muito próximo a nós poderia conhecer." Sofia fez uma pausa, como se as próximas palavras lhe custassem um esforço físico para pronunciar. "Ricardo, acho que alguém do seu círculo próximo orquestrou deliberadamente minha ruína financeira." Ricardo sentiu como se lhe houvessem dado um soco no estômago. "Você tem alguma prova?" Sofia se levantou e voltou do interior do apartamento com uma pasta pequena que mantivera oculta. "Tenho investigado por meses, juntando peças. Olha isso." Os documentos que Sofia lhe mostrou pintavam um quadro perturbador de manipulação sistemática. Havia cópias de e-mails entre os advogados que mencionavam instruções do cliente principal, referências a pagamentos feitos através de contas corporativas e o mais condenatório de tudo, uma fotografia borrada de Beatriz Costa saindo do escritório dos advogados principais, 2 semanas antes de começar o assédio legal contra Sofia. "Meu Deus!" murmurou Ricardo enquanto revisava os documentos. "Beatriz..." "Não tenho prova absoluta", admitiu Sofia. "Mas todos os fios levam a ela. E faz sentido, Ricardo. Ela sempre me viu como uma distração, como algo que te afastava da dedicação total à empresa." Ricardo sentiu uma onda de náusea enquanto processava as implicações. Durante 3 anos, assumira que Sofia malgastara o dinheiro do divórcio por irresponsabilidade ou má sorte. Nunca considerara que alguém de sua própria empresa pudesse ter orquestrado deliberadamente sua destruição financeira. "Por que não me disse isso antes?" perguntou, embora soubesse que a resposta era óbvia. "Você teria acreditado. Há uma semana, quando mal suportava estar na mesma conversa comigo, teria considerado sequer a possibilidade de que sua sócia empresarial conspirasse contra sua ex-esposa?" Ricardo não pôde responder porque sabia que ela tinha razão. Uma semana atrás teria descartado aquelas acusações como fantasias vingativas de uma mulher ressentida.
Sofia, se isso for verdade, se Beatriz realmente fez isso... Ricardo parou, sobrecarregado pela magnitude da traição. Beatriz não só atacara Sofia, mas manipulava Ricardo durante anos, permitindo-lhe acreditar que o fracasso pós-divórcio de Sofia era culpa dela mesma. Tem mais, disse Sofia suavemente. Tenho feito perguntas discretas no bairro. Resulta que Beatriz tem comprado propriedades nessa zona durante os últimos 2 anos, se preparando para um projeto de gentrificação em massa. O posto onde trabalho, meu prédio de apartamentos, toda essa área está destinada para desenvolvimento urbano renovado. Ricardo sentiu como se o mundo se reorganizasse ao seu redor. Ela está tentando deslocar toda a comunidade. E eu, trabalhando naquele posto, provavelmente forneço informações involuntárias sobre a resistência da comunidade à mudança, sobre quem poderia se organizar contra seus planos. A complexidade diabólica do esquema de Beatriz se revelou gradualmente a Ricardo. Não só atacar a Sofia por vingança pessoal, mas convertir seu sofrimento em uma ferramenta para seus próprios planos de lucro empresarial. Sofia, isso tem que parar. Tenho que confrontá-la. Ricardo, ela é sua sócia. Tem poder legal em sua empresa. Se a confrontar sem provas absolutas, ela pode destruir tudo o que construiu. Ricardo olhou para as luzes da cidade, sabendo que Sofia tinha razão, mas se sentindo impotente ante a magnificência da manipulação que ocorrera sob suas vistas durante anos. Os dias seguintes transcorreu em uma tensão quase insuportável. Ricardo continuava fingindo normalidade no escritório, enquanto investigava discretamente as atividades de Beatriz, mas cada interação com ela se tornara um exercício de atuação que o esgotava emocionalmente. Beatriz, por sua vez, parecia ter detectado uma mudança na dinâmica, e suas tentativas de retomar o controle se tornavam cada vez mais agressivas. Os japoneses pediram uma reunião final para amanhã, anunciou Beatriz durante uma reunião executiva rotineira. Vão tomar sua decisão definitiva sobre o projeto. Ricardo assentiu, sabendo que aquela reunião determinaria não só o futuro do projeto japonês, mas também sua relação profissional com Beatriz. Passara as últimas noites revisando contratos corporativos com Sofia, que demonstraram uma compreensão surpreendentemente aguda de estruturas legais complexas. Tem uma cláusula de dissolução de sociedade no seu contrato original, explicara Sofia na noite anterior. Se puder provar conduta prejudicial aos interesses corporativos, pode forçar uma separação empresarial. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre. Programar uma reunião privada com Beatriz, oficialmente para preparar a apresentação do dia seguinte, mas, na realidade, para confrontá-la com o que descobrira. Beatriz entrou em seu escritório com a confiança de quem se sente no controle total da situação. Ricardo, tenho pensado que talvez seja a hora de considerar algumas reestruturações na liderança da empresa. Seu comportamento errático ultimamente tem sido... Beatriz, interrompeu Ricardo, mantendo a voz calma, mas firme. Eu sei sobre Sofia. A mudança na expressão de Beatriz foi quase imperceptível, mas Ricardo anotou. Um momento de pânico fugaz, antes de que suas defesas profissionais se ativassem completamente. O que sobre ela? Ricardo, se está preocupado com como a presença dela está afetando sua capacidade de tomar decisões racionais, posso te ajudar a lidar com essa situação de forma discreta. Não preciso que lide com nada, respondeu Ricardo, colocando cópias dos documentos que Sofia recolhera sobre a mesa. Preciso que me explique por que destruiu deliberadamente a estabilidade financeira dela. Beatriz olhou os documentos sem tocá-los, como se fossem serpentes venenosas. Ricardo, não sei o que essa mulher tem te dito, mas claramente está tentando te manipular.
Ela está ressentida pelo divórcio e busca alguém para culpar. Os advogados que a enganaram trabalharam diretamente com você. Tenho cópias das transferências de pagamentos, e-mails coordenando estratégias legais, até fotografias suas entrando e saindo de seus escritórios. Beatriz ficou em silêncio por vários minutos, avaliando suas opções. Ricardo pôde ver o momento exato em que ela decidiu abandonar a negação e adotar uma estratégia diferente. Tá bom, disse finalmente, sentando-se com a postura relaxada de alguém que já não tinha nada a ocultar. Sim, me certifiquei de que Sofia enfrentasse algumas dificuldades financeiras depois do divórcio, mas fiz isso para te proteger, Ricardo, e para proteger a empresa. Me proteger? Beatriz se inclinou para a frente, adotando o tom persuasivo que aperfeiçoara durante anos de negociações empresariais. Sofia sempre foi uma distração para você. Durante seu casamento, seu desempenho executivo diminuiu notavelmente. Você tomava decisões emocionais, rejeitava oportunidades lucrativas porque não se alinhavam aos ideais românticos dela sobre responsabilidade social. Ricardo sentiu uma onda de indignação que lutou para controlar. Então você decidiu arruinar a vida dela. Decidi eliminar uma influência negativa em sua capacidade de liderança empresarial, corrigiu Beatriz. E funcionou, Ricardo. Depois do divórcio, você construiu o império mais bem-sucedido de sua carreira. Se tornou o líder empresarial que sempre teve potencial para ser. E o projeto de gentrificação no bairro dela? Beatriz sorriu. E pela primeira vez, Ricardo viu a crueldade fria que sempre estivera oculta atrás de seu profissionalismo eficiente. Uma oportunidade de investimento excelente que surgiu como benefício adicional. Esse bairro está destinado para desenvolvimento de alto padrão. As pessoas que vivem ali atualmente são simplesmente obstáculos temporários para um progresso econômico inevitável. Ricardo se levantou de sua cadeira, sentindo-se fisicamente nauseado pela conversa. Beatriz, seu comportamento foi não só imoral, mas diretamente prejudicial aos interesses a longo prazo desta empresa. Prejudicial? Beatriz riu. Ricardo, eu sou esta empresa tanto quanto você. Sacrifiquei anos de minha vida construindo o que temos agora. Não vou permitir que uma reconciliação sentimental com sua ex-esposa destrua tudo pelo que trabalhamos. Não há reconciliação, disse Ricardo firmemente, mas há consequências para suas ações. Estou iniciando procedimentos para dissolver nossa sociedade empresarial. Beatriz empalideceu. Ricardo, você não pode estar falando sério. Sem minha participação, nunca conseguirá o financiamento para os projetos futuros. Meus contatos, minha experiência, meus investimentos próprios na empresa. Já considerei isso, respondeu Ricardo, abrindo uma pasta que preparara cuidadosamente. Estou disposto a comprar sua participação na empresa ao valor de mercado atual, mais um bônus de separação de 20%. Beatriz estudou os documentos que Ricardo lhe apresentava e, gradualmente, se deu conta de que ele planejara meticulosamente cada aspecto da separação empresarial. Não era uma decisão impulsiva. Era o resultado de dias de preparação legal e financeira cuidadosa. E se eu me recusar? Ricardo a olhou com uma expressão que ela nunca vira antes. Determinação absoluta, sem uma pitada da deferência profissional, que normalmente lhe mostrava. Então prosseguirei com ações legais, por conduta prejudicial e conspiração empresarial. Com as provas que tenho, provavelmente perderia não só sua participação nesta empresa, mas também sua reputação em toda a indústria. 6 meses depois da confrontação com Beatriz, Ricardo se encontrava de pé no terreno baldio que outrora abrigara o posto de gasolina onde reencontrara Sofia.
O lugar fora transformado em um canteiro de obras agitado, mas não para o projeto de gentrificação que Beatriz planejara. Em vez disso, erguia-se o primeiro centro comunitário do Programa de Desenvolvimento Social que Ricardo fundara com os recursos obtidos da venda de sua participação empresarial. A separação de Beatriz fora mais custosa do que o antecipado. Ela lutara legalmente por meses, tentando manter controle sobre aspectos-chave da empresa. Finalmente, Ricardo tivera que vender sua participação majoritária a um consórcio internacional, ficando unicamente com os recursos suficientes para iniciar seu novo projeto. A decisão lhe custara seu império corporativo, mas dera-lhe algo que não sabia que precisava: liberdade para construir algo autenticamente significativo. Sofia se aproximou levando plantas atualizadas do centro comunitário, seguida por Lucas, que agora, aos 3 anos, adotara o canteiro de obras como seu parque pessoal de aventuras. O menino corria entre os trabalhadores com a familiaridade de alguém que estivera presente desde o primeiro dia de escavação. As salas de aula estarão prontas para a próxima semana, informou Sofia, estendendo as plantas sobre uma mesa improvisada. E Dona Clara está animada por finalmente ter uma cozinha profissional para seu programa de capacitação culinária. Ricardo estudou as plantas, mas sua atenção se dividia entre o progresso do projeto e a maneira como Sofia se transformara durante aqueles meses. Voltara a estudar administração de empresas sociais à noite, enquanto coordenava o desenvolvimento do centro durante o dia. Sua confiança florescera de maneiras que Ricardo nunca vira, nem mesmo durante seus melhores anos de casamento. E o programa de microcrédito? Perguntou Ricardo. Já temos 12 famílias participando do piloto. A senhora Garcia conseguiu expandir seu negócio de costura até ter 3 funcionárias. E o jovem mecânico do bairro agora tem uma oficina formal registrada na Receita Federal. Lucas se aproximou correndo, com as mãos cheias de terra e um sorriso que ocupava toda sua cara. Ricardo, vem ver o que eu achei. Durante os meses de trabalho conjunto, Lucas desenvolvera uma relação especial com Ricardo que surpreendera a todos os envolvidos. O menino o adotara não como uma figura paterna tradicional, mas como algo mais parecido com um tio aventureiro que aparecia com projetos emocionantes e tempo ilimitado para responder perguntas complicadas sobre como funcionava o mundo. O que achou? Perguntou Ricardo, ajoelhando-se para ficar à altura do menino. Uma minhoca gigante. Dona Clara diz que as minhocas ajudam as plantas a crescerem. Podemos colocá-la no nosso jardim? O horto comunitário fora uma adição espontânea ao projeto original, surgida de uma sugestão de Lucas durante uma de suas explorações do terreno. Agora ocupava um quarto do lote, total, fornecendo tanto vegetais frescos para as famílias locais, quanto um espaço de encontro intergeracional onde crianças e idosos trabalhavam juntos toda a tarde. Claro que podemos, respondeu Ricardo. As minhocas são muito importantes para manter a terra saudável. Sofia observava a interação com uma expressão suave que Ricardo aprendera a reconhecer como felicidade genuína. Durante as primeiras semanas de trabalho conjunto, ela mantivera cuidadosamente as distâncias, tratando sua colaboração como puramente profissional, mas gradualmente começara a se relaxar, permitindo que emergisse uma intimidade diferente da que compartilharam durante o casamento, mais madura, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados mais que em paixão romântica. Ricardo, disse Sofia quando Lucas se afastou para depositar cuidadosamente sua minhoca no jardim, queria te falar sobre algo. O que há? Sofia respirou fundo, como se preparasse para pular de um precipício. Tenho pensado no futuro deste projeto, em como assegurar sua sustentabilidade a longo prazo.
e acho que precisamos formalizar nossa colaboração. Ricardo sentiu seu coração acelerar, embora não estivesse seguro de interpretar corretamente as implicações daquelas palavras. Que tipo de formalização? Uma sociedade empresarial real. Você aporta a experiência financeira e os contatos para escalonamento, eu aporto o conhecimento comunitário e a coordenação operacional, 50-50 em todas as decisões. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Era prática, lógica e, ao mesmo tempo, representava algo muito mais profundo que uma simples estrutura de negócios. E o que há de nós, do pessoal? Sofia sorriu e Ricardo viu naquela sorriso uma paz que nunca existira durante seu casamento. O pessoal se cuida sozinho, Ricardo. Não precisamos forçá-lo nem defini-lo. Só precisamos continuar construindo coisas boas juntos e ver o que surge naturalmente. Ricardo estendeu sua mão para ela, não como ex-marido ou como possível parceiro romântico, mas como sócio na construção de algo que transcendia ambas as categorias. Sócios, disse simplesmente. Sócios, confirmou Sofia, apertando sua mão com um sorriso que continha a promessa de futuros ainda por descobrir. 18 meses depois do primeiro encontro no posto de gasolina, Ricardo se encontrava novamente no mesmo lugar, mas tudo mudara de maneiras que teria sido impossível imaginar aquele dia chuvoso quando o destino os reunira. O centro comunitário Esperança Nova agora ocupava o terreno completo, com suas paredes pintadas em murais vibrantes que contavam as histórias de transformação das famílias do bairro. Era o dia da inauguração oficial do programa de expansão, que levaria o modelo a 5 comunidades adicionais em São Paulo. Ricardo observava da entrada principal, enquanto Sofia dirigia o evento com a naturalidade de alguém que encontrara exatamente o lugar onde pertencia no mundo. "Papai Ricardo!" gritou Lucas, agora de 4 anos, correndo para ele com um desenho nas mãos. Durante os últimos meses, o menino começara a chamá-lo de Papai Ricardo, espontaneamente, uma designação que preenchera um vazio no coração de Ricardo, que não sabia que existia. "O que desenhou hoje?" perguntou Ricardo, erguendo o menino para examinar a obra de arte. "É nossa nova casa", explicou Lucas com seriedade. "Olha, tem jardim para as minhocas, e um escritório para a mamãe trabalhar, e um quarto especial para quando você fica para dormir." Ricardo olhou para Sofia, que se aproximara para ouvir a explicação de Lucas. Tinham discutido a possibilidade de se mudarem juntos para uma casa perto do centro comunitário, mas foram cuidadosos em não tomar decisões precipitadas. Sua relação evoluíra gradualmente de sócios profissionais a algo mais profundo e complexo. Uma família reconstituída que funcionava segundo suas próprias regras. "E onde está meu quarto nesse desenho?" perguntou Sofia, apontando para diferentes seções do papel. "Aqui", indicou Lucas, "ao lado do quarto do papai Ricardo, mas com uma porta no meio para quando quiserem falar em particular de coisas de adultos." Ricardo e Sofia trocaram um olhar divertido. A sabedoria intuitiva do menino sobre suas dinâmicas familiares frequentemente os surpreendia. "Sabe de uma coisa?" disse Ricardo, tomando uma decisão que considerara por semanas. "Acho que devíamos transformar esse desenho em plantas reais." Sofia o olhou com surpresa. "Está certo? É um passo grande." "Estou certo", respondeu Ricardo, e pela primeira vez em anos, aquela certeza não vinha de cálculos financeiros ou estratégicos, mas de algo mais simples e fundamental: a sensação de estar exatamente onde precisava estar. A cerimônia de inauguração começou com Dona Clara, agora coordenadora oficial do programa de capacitação culinária, dando as boas-vindas aos convidados. Entre a plateia estavam famílias do bairro original, representantes das novas comunidades que se uniriam ao programa,
funcionários do governo local que finalmente reconheceram o valor do projeto. E, surpreendentemente, Yamamoto-san e seus colegas japoneses. Os investidores haviam retornado depois de seguir o desenvolvimento do projeto por meses, intrigados pelo modelo de negócio social que Ricardo desenvolvera. Durante uma reunião privada na semana anterior, expressaram interesse em financiar a expansão internacional do programa. Almeida-san, dissera Yamamoto, o que criaram aqui demonstra exatamente o tipo de visão empresarial que estávamos buscando. Sustentabilidade econômica combinada com impacto social mensurável. Sofia subiu ao pequeno palco improvisado para dar o discurso principal do evento. Ricardo a observava com admiração genuína enquanto falava sobre os logros do primeiro ano. 40 empregos diretos criados, 120 famílias beneficiadas pelos programas educacionais, 80% de redução em problemas de segurança do bairro. E o mais importante, o desenvolvimento de um modelo que podia ser replicado com sucesso em comunidades similares. Este projeto não é só sobre construção de infraestrutura, explicou Sofia à plateia. É sobre construir dignidade, criar oportunidades e demonstrar que o desenvolvimento econômico e a justiça social não são objetivos contraditórios. Quando Sofia terminou sua apresentação, Ricardo se aproximou do microfone para as palavras de encerramento. Olhou para a plateia, vendo rostos que chegara a conhecer intimamente durante os últimos meses. Famílias que passavam da sobrevivência diária a planejamento de futuros. Jovens que agora tinham acesso à educação e oportunidades laborais. Idosos que encontraram propósito como mentores nos programas intergeracionais. Há 1 ano e meio, começou Ricardo, cheguei a este lugar por acidente. Estava perdido, embora não soubesse na época. Acreditava ter construído uma vida bem-sucedida, mas na realidade construíra uma prisão dourada que me afastava de tudo o que realmente importava. Fez uma pausa, buscando as palavras para expressar uma transformação que ainda o espantava. Este projeto me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em termos de acumulação pessoal, mas em termos de impacto positivo nas vidas dos outros. Me ensinou que a família não é definida por documentos legais ou relações biológicas, mas por amor, compromisso e apoio mútuo. Ricardo olhou para Sofia e Lucas, que estavam de pé ao lado do palco. Me ensinou que, às vezes, as segundas oportunidades chegam disfarçadas de crises e que a coragem para mudar pode nos levar a lugares que nunca imaginamos possíveis. Enquanto a plateia aplaudia, Ricardo se deu conta de que completara um círculo que começara naquele posto de gasolina há 18 meses. Mas não era realmente um círculo, e sim uma espiral ascendente que o levara a uma versão de si mesmo que era simultaneamente completamente nova e autenticamente verdadeira. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Curta e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.